Agora nós vamos finalizar o estudo do tópico 5 e do capítulo 3, falando novamente de estequiometria de reações balanceadas. Então agora nós vamos discutir sobre reagente limitante. Se os reagentes não estão presentes em quantidade estequiométrica, ao final da reação, alguns reagentes ainda estarão presentes. Então isso é muito comum na prática, você colocar um dos dois reagentes em excesso para que você garanta que o reagente que você colocou em menor quantidade seja totalmente consumido, principalmente se houver diferença nos valores comerciais desses reagentes, né? Então, quando você coloca quantidade de dois reagentes numa reação, geralmente um deles vai estar em excesso. E aquele reagente que for consumido totalmente, nós chamamos eles de reagente limitante, tá? Então aqui mostra nesse diagrama, nesse desenho, uma situação aqui experimental. Foram colocados aqui 10 partículas de gás hidrogênio para reagir com 7 de gás oxigênio. Então os hidrogênios branquinhos aqui, os oxigênios em vermelho. Ao final dessa reação, foram produzidas 10 moléculas de água e sobrou 2 moléculas de gás oxigênio. Ou seja, a proporção colocada aqui não foi a proporção estequiométrica correta, né? Você deveria ter colocado 10 de gás hidrogênio para metade de gás oxigênio. No final das contas, sobrou oxigênio. Então, o oxigênio é o nosso reagente que está em excesso aqui. E aquele reagente que foi totalmente consumido é o nosso gás hidrogênio. Então, ele é o reagente limitante. Então, agora nós vamos mostrar alguns exemplos de como utilizar essa informação em cálculo. No exemplo 17, diz o seguinte: considere a reação entre 2 mols de alumínio mais 3 mols de gás cloro, produzindo 2 mols de cloreto de alumínio. Deixa-se reagir uma mistura de 1,50 mol de alumínio e 3 mols de cloro. Primeira pergunta: qual dos dois é o reagente limitante? Qual é a quantidade de matéria de cloreto de alumínio que vai ser formada? E terceiro, letra C, qual a quantidade de matéria do reagente em excesso que sobra ao final da reação? Então vamos lá. Vamos analisar a estequiometria da reação. A reação já foi dada, balanceada. Eu preciso de 2 mols de alumínio para reagir com 3 mols de cloro. A informação que foi dada para mim é que eu tenho 1,50 mol de alumínio. Então vamos pegar esse primeiro dado. Se eu tiver 1,50 mol de alumínio, quantos mols de cloro que eu vou precisar? Será que dá para fazer essa conta de cabeça? 2 para as 3, 1,5 vai ser para quanto? Né? Nesse caso, vai ser um valor de 2,25. Tá? Se na equação diz que 2 mols de alumínio precisa de 3 mols de cloro, se você estiver usando 1,5 mol de alumínio, eu vou precisar de 2,25 mols de cloro. Mas a quantidade de mols de cloro que foi colocado para reagir é 3, ou seja, foi colocado mais do que necessário de cloro para reagir. Então, cloro vai ser o reagente que está em excesso e o alumínio, por sua vez, vai ser o reagente limitante que vai ser completamente consumido. Ah, você achou difícil analisar 1,5, 2 para 3, se for 1,5 tem que dar 2,25. Mas é só você fazer uma regra de 3. Mas se você quiser analisar de forma contrária, tudo bem. Se você tiver 3 mols de cloro, quantos mols de alumínio você vai precisar? Então a equação já está fácil, está dizendo que para 3 mols de cloro você precisa de 2 de alumínio. Então se eu utilizar 3 mols de cloro, eu vou precisar de 2 de alumínio. Só que de alumínio foi me fornecido apenas 1,50 mol. Então você vai falar, então o alumínio está faltando. Isso mesmo, o alumínio está faltando. Se o alumínio está faltando, não existe pergunta aqui de qual reagente está faltando. Né? O que foi colocado é 1,5 e 3. Se o alumínio está faltando, é porque ele é o reagente limitante. É ele que vai ser totalmente consumido na reação. E se não tem o suficiente para reagir com os 3 mols de cloro, é porque vai ter um excesso de cloro ao final da reação. Tá? Então você analisa quem é o reagente limitante, comparando o número de mols que foram dados dos reagentes na reação química balanceada. Então o alumínio é o reagente limitante, você já descobriu isso. Depois que descobriu o reagente limitante, que seria o mais difícil aqui no exercício, você faz o restante. Letra B. Qual a quantidade de matéria de cloreto de alumínio que é formada? Para você encontrar a letra B, você vai usar no cálculo apenas aquela quantidade do reagente que reagiu completamente.
Então eu vou usar o reagente limitante, a quantidade do alumínio, para fazer os outros cálculos. Eu não vou usar os 3 mols de cloro, porque 3 mols de cloro vai ter uma parte que não vai reagir, a não ser que você utilize 2,25 mol de cloro, que é o que realmente reage de cloro. Aí não teria problema. Mas eu prefiro usar sempre o valor do reagente limitante, porque eu sei que é ele que vai ser completamente consumido. Então, para calcular então a quantidade de matéria do cloreto de alumínio, eu vou fazer lá a minha regra de 3. Valor dado, valor pedido. Então, 1,5 mol de alumínio. Quantos mols de cloreto de alumínio vão ser formados? X. Eu tenho que, na equação, 2 mols de alumínio produzem 2 mols de cloreto de alumínio. Então, 2 mols de alumínio produzem 2 mols de cloreto de alumínio. Faço a minha regra de 3, o valor então dá 1,50 mol de cloreto de alumínio. Agora a pergunta na letra C é qual a quantidade de matéria do reagente em excesso que sobra ao final da reação. Então eu também vou fazer uma regra de 3. Eu sei que 1,50 mol de alumínio é o do meu reagente limitante, reage completamente. Eu quero saber agora quantos mols de cloro realmente são necessários para reagir com 1,50 mol de alumínio. Essa conta eu fiz lá para resolver a letra A de cabeça, como eu falei para vocês. Mas você pode fazer essa regra de 3 aqui. Então, 1,50 mol de alumínio, que reage completamente, preciso de quantos mols de cloro para reagir? Na equação diz que 2 mols de alumínio precisa de 3 mols de cloro. Então, 2 mols de alumínio vai reagir com 3 mols de cloro. Quando você faz esse cálculo, você tem que 2,25 mol de cloro é que reage completamente. E aí agora você consegue obter qual é a quantidade de matéria do reagente em excesso que sobra ao final da reação. Basta que você pegue o valor dado, 3 mol de cloro, menos o valor que realmente é necessário para a reação. Então sobrou 0,750 mol de cloro de excesso nessa reação. Vamos fazer um novo exemplo aqui, que é o exercício 18. Uma tira de zinco metálico, pesando 2 gramas, é colocada em uma solução aquosa contendo 2,50 gramas de nitrato de prata, provocando a seguinte reação. Então você tem aqui então, a reação já balanceada do zinco, reagindo com nitrato de prata, formando 2 mols de prata e 1 mol de nitrato de zinco. Pessoal, nunca esqueçam de balancear uma reação. A primeira pergunta, qual é o reagente limitante? Essa pergunta não é tão fácil responder como o exemplo anterior, porque as quantidades fornecidas foram dadas em gramas. E você, para comparar, para descobrir quem é o reagente limitante, você precisa que essas quantidades estejam em mol, para você perceber que 1 mol de zinco são necessários para reagir com 2 mols de nitrato de prata. Então, a primeira coisa que você deve fazer é transformar esses valores em grama em número de mols. Então, para isso, nós vamos usar aquela formulazinha que já apresentei em outras aulas. Você vai pegar a massa em grama e dividir pela massa molar da substância. Então, para encontrar o número de mol de zinco, é 2 gramas de zinco, a massa molar dele é 65,4, que você encontra lá na tabela periódica. Você tem que dar 3,06 vezes 10 a menos 2 mols de zinco que foram colocados para reagir. Da mesma forma, você acha o número de mols de nitrato de prata, dividindo a massa fornecida pela massa molar dele, que é 169,9. Quiser arredondar para 170, não tem problema. Você vai ter 1,47 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Então agora você tem o número de mols, tanto de zinco quanto de nitrato de prata, para você determinar quem é um reagente limitante. Perceba, 1 mol de zinco precisa de 2 mols de nitrato de prata para reagir. Então, vamos lá. Se eu tenho 3,06 vezes 10 menos 2 mol de zinco, eu vou precisar de 2 vezes mais de nitrato de prata para reagir. Então a quantidade de nitrato de prata que eu preciso para reagir com essa quantidade de zinco vai ser 6,12 vezes 10 a menos 2. Eu tenho isso? Eu tenho 1,47 vezes 10 a menos 2. Olha, a pergunta de novo, 1 para 2. Se eu tenho 3,06 vezes 10 a menos 2 mol de zinco, eu preciso do dobro de nitrato de prata, que seria 6,12 vezes 10 a menos 2. Só que eu não tenho essa quantidade de mol de nitrato de prata. Está faltando nitrato de prata. Se você chega à conclusão que nitrato de prata está faltando, é porque é ele que é o reagente limitante. É ele que vai acabar totalmente no processo. Então, se você tiver 1,47 vezes 10 menos 2 mol de nitrato de prata, você precisa de a metade dele de zinco em mols para reagir. Então, a metade de 1,47 vai dar 0,735 vezes 10 menos 2 mol. Ah, você tem 3,06 vezes 10 menos 2 mol.
muito acima do que você precisa. Então o zinco é o reagente em excesso e o nitrato de prata é o reagente limitante, tá? Então você chegou a essa conclusão. Agora, para responder as outras perguntas, basta que você faça um cálculo estequiométrico simples, utilizando o valor do nitrato de prata que foi fornecido, que é 2,50 gramas, para encontrar os outros resultados, que nós vamos mostrar agora na continuidade da resolução desse exercício. Então, na letra B, você vai lá. Quantos gramas de prata são formados? Pergunta. 2,50 gramas de nitrato de prata foi o valor dado, certo? E o valor pedido é quantas gramas de prata, que está aqui. Valor dado, valor pedido. Agora você coloca a sua relação estequiométrica embaixo. Na reação, diz que eu tenho 2 mols de nitrato de prata. A massa molecular de nitrato de prata é 169,9 gramas. Como são 2 mols, você vai multiplicar por 2. A massa da prata é 107,9 gramas. Como são 2 mols, você vai multiplicar por 2. Então, fazendo a regra de 3, você tem que a massa de prata formada é de 1,587 gramas de prata. Na letra C, quantos gramas de nitrato de zinco são formadas? Vai fazer da mesma maneira. O valor dado, que é do reagente limitante que você usa, é 2,50 gramas de nitrato de prata. Quantas gramas de nitrato de zinco vão ser formadas? Gramas embaixo de gramas, usa a massa molecular do nitrato de prata, vezes 2, porque aparece 2 mols na reação. A massa molecular do nitrato de zinco é 189,4, mas aqui aparece apenas 1 mol, por isso que você deve multiplicar por 1. Eu só estou colocando aqui, né? Lógico, multiplicar por 1 não vai adiantar nada, mas eu coloco aqui só para você não esquecer. E aqui tem que ser a relação estequiométrica que aparece na equação balanceada. Quando você faz a regra de 3, o resultado vai dar 1,393 gramas de nitrato de zinco. Na letra D, pergunta quantos gramas o reagente em excesso restará ao final da reação. Então, eu posso novamente utilizar aqui 2,50 gramas de nitrato de prata, é o valor dado do meu reagente limitante que reage completamente. A pergunta agora é, quantas gramas de zinco são necessárias para reagir com essa massa de nitrato de prata? Né? Então eu vou descobrir qual é a massa necessária de zinco para descobrir qual é a massa dele que está em excesso. Então, valor dado, valor pedido. Inverti aqui porque esse aparece primeiro, esse aparece depois, então só para ficar na ordem aqui. Embaixo de grama eu coloco grama de zinco, eu tenho 1 mol, é a massa molar do zinco, que é 65,4 gramas de zinco. Nitrato de prata, massa molar 169,9 gramas para 1 mol. Mas na equação diz que são 2 mols, por isso que multiplico por 2. Faço a minha regra de 3 e encontro que a massa de zinco, né? Aqui, desculpa, aqui tem um erro, aqui não é a massa de nitrato de prata que eu estou calculando, eu estou calculando a massa de zinco. A massa de zinco é 0,4811 gramas, tá certo? Então, o excesso de zinco, novamente tem um erro aqui, não é de nitrato de prata, tá? De zinco, seria 2, que é a massa fornecida do zinco, menos o que realmente é necessário para reagir aqui com o nitrato de prata. Então, 2 menos 0,4811, que vai dar um excesso de 1,5188 gramas de zinco, tá? Desculpem aqui tem um pequeno erro de digitação aqui, no caso de copiar e colar, né? Então, é assim que você utiliza a informação para determinar os reagentes limitantes em uma reação química, o que é bastante comum. E agora, para finalizar esse capítulo, nós vamos falar sobre rendimentos teóricos. A quantidade de produto prevista a partir da estequiometria, considerando os reagentes limitantes, ela é sempre chamada de rendimento teórico. Então, todos os cálculos que eu fiz até agora para vocês, eu considerei que o rendimento da minha reação fosse 100%, tá? Que é o rendimento teórico, tá certo? Mas nem sempre na prática isso é verdade, que você faz uma reação e consegue recuperar 100% do que foi formado. Daí que você deve calcular um rendimento teórico em muitos casos, né? Então, o rendimento percentual relaciona o rendimento real, que é a quantidade de material recuperado no laboratório, ao rendimento teórico. O rendimento teórico é o cálculo estequiométrico que nós fazemos, considerando o rendimento 100%. Já o rendimento real, você considera a massa real do material que você obteve no laboratório. Então, o rendimento percentual é o rendimento real dividido pelo rendimento teórico vezes 100,
que na verdade é uma regra de 3 isso aqui. Então, para a gente entender bem esse rendimento teórico, nós vamos fazer um outro exemplo. No exemplo 19, diz o seguinte: imagine que você busque maneiras de melhorar o processo pelo qual o minério de ferro contendo o óxido de ferro 3 ou óxido férrico é convertido em ferro. Em seu teste, você realizou a seguinte reação em pequena escala. Então, você usou aqui 1 mol de Fe2O3 sólido para reagir com 3 mols de monóxido de carbono para formar 2 mols de ferro metálico mais 3 mols de dióxido de carbono. Letra A. Se você começa a reação com 150 gramas de óxido de ferro 3, como reagente limitante, significa que ele reagiu completamente, qual é o rendimento teórico de ferro? Então, vamos resolver isso primeiro. Isso é um cálculo estequiométrico simples, tá certo? Então você vai pegar a sua equação que já está balanceada e vai lá. Valor dado, 150 gramas de óxido de ferro 3. Qual é a massa de gramas de ferro que você vai obter? X. Valor dado, valor pedido. Embaixo de grama, você coloca gramas. De óxido de ferro 3 é a massa molecular dele, que é 159,8 gramas. Pode arredondar aqui para 160. Então, na equação diz que é 1 mol, então é 1 mol. Né? Não precisa de multiplicar por número nenhum. Eu esqueci de colocar o número 1 vezes esse valor aqui, para deixar claro para você que você não pode esquecer de analisar o número de mols aqui. E aqui, quantos gramas de ferro são obtidos informado pela equação se você tiver 160 gramas de Fe2O3 reagindo. Então, de novo, gramas embaixo de grama, 1 mol de ferro é a massa molar dele, que é 55,8 gramas. Mas na equação são produzidos 2 mols de ferro, por isso você tem que multiplicar por 2. Então, 2 vezes 55,8 gramas de ferro. Quando você faz o cálculo, você obtém, então, que a massa de ferro obtida é 104,76 gramas. Tá? Então, esse é o rendimento teórico, como se a sua reação fosse realizada e obtendo 100% de rendimento. Só que na letra B, ele chama a atenção que o rendimento real do ferro foi de 87,9 gramas. Então, a pergunta agora é qual o rendimento percentual desta reação? Então, é simples, basta você finalizar fazendo uma regra de 3. 104,76 gramas de ferro é se a sua reação tivesse um rendimento de 100%, que é o rendimento teórico. O que você obteve realmente foi 87,9 gramas de ferro. Então, qual é o rendimento dessa reação? X, o que dá aproximadamente 84% de rendimento, 83,9%. Certo? Então, finalizamos este capítulo aqui. Agora é necessário que vocês façam bastante exercício sobre esse capítulo para que não tenham nenhuma dúvida, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima aula.